Pois Jesus é o presente de Deus para nós. Não só o presente, mas o melhor presente. Quando chegamos a esse período de final de ano, geralmente comemoramos através de festas, e algumas dessas festas há trocas de presente. Há famílias então que se reúnem para dividir esses presentes. Há em algumas culturas onde, por exemplo, os pais compram um presente para a família e fica lá debaixo de uma árvore aguardando o dia, então entre 24 e 25 de dezembro, para que você possa lá pegar o presente, abrir e se alegrar com aquilo que está lá reservado. Assim também Deus, em um tempo determinado, Ele decidiu nos presentear, e esse presente muito especial, que é a vinda do seu Filho a esse mundo. Natal é a época do ano em que enfrentamos também, por exemplo, muitas filas nos shoppings lotados, gastamos até o último tostão, esgotamos o limite do cartão de crédito, tentando comprar presente para todos os que amamos. Mas o maior presente de todos não custou nada, nem um centavo sequer. Não é preciso ficar em pé numa loja apinhada de gente esperando ser atendido para poder comprá-lo. Não é preciso esvaziar a carteira para pagar por ele. E não é preciso sacar o cartão de crédito e acrescentar mais débito à sua conta já sobrecarregada. De fato, não é possível comprar esse presente. Tudo o que podemos fazer é recebê-lo. E então, outra pessoa o comprou para nós e lhe custou tudo o que tinha. Um presente de Natal, que é Jesus, não tem como nós irmos em loja alguma. Não dá para ir em Mossoró, no shopping, comprar esse presente, nem muito menos em Fortaleza. Esse presente não tem preço. Quer dizer, nem todo o dinheiro desse mundo é suficiente para pagar por esse presente. Então, um presente tão especial como esse, que nos é oferecido, nos é dado, como realmente um presente deve ser, sem valor, no sentido que eu não paguei por ele, mas que em si há um valor supremo. Na verdade, ele é um presente de muitas facetas, como uma joia muito mais valiosa. Ele nunca sai de moda, não se pode perdê-lo, ele não pode ser arrancado nem roubado, ele jamais se quebra, nem precisa de conserto. Não precisamos comprar uma garantia para ele, e além disso, à medida que o tempo passa, ele vai melhorando cada vez mais. Esse presente existe em quantidade suficiente para todas as pessoas do mundo. Infelizmente, muita gente não sabe nada a respeito dele, ou não entende que tudo o que precisa fazer é apenas pedi-lo. Então, se você ainda não tem esse presente, eu quero que você saia daqui essa noite entendendo que esse presente dado por Deus, que é o seu Filho Jesus, nós só precisamos pedir a Deus: dai-me ao teu Filho. Senhor, perdoa os meus pecados, me dá teu Filho para que ele habite em meu coração. Ninguém jamais tem o seu pedido recusado. Então, dentre aqueles que pedirem ao Senhor, jamais será recusado. É interessante trazer à memória o texto que foi lido. Eu chamo a sua atenção, vamos lá. Lucas 2. Lucas 2. A partir do versículo 10. Lucas 2, 10 e 11 diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo.
é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, amado Pai, graças te dando, Senhor, pelo privilégio, a oportunidade de mais uma vez reunir em tua casa. E nesta feita, Senhor, queremos agradecer por esta festividade, esse momento alegre que nos reunimos para relembrar o nascimento de Cristo. Um momento tão importante para a vida do ser humano. Que cada um aqui presente, ó Pai, tenha consciência do grande valor que foi Jesus ter vindo a este mundo e dar a vida por nós. O nascimento desta criança, que logo no passar dos tempos se tornou um homem adulto, assumindo então um compromisso. O compromisso de amor. O compromisso, ó Pai, de dar a vida em nosso favor. E nesta noite, Senhor, nós temos a alegria de ter esse presente em nossas mãos. Ter Jesus em nossa vida, habitando em nosso coração. E assim verdadeiramente possamos viver, hoje e sempre, grato ao Senhor por tamanho presente, do qual ninguém pode nos tirar, nem muito menos pode ser roubado, porque assim o Senhor nos garante. Te agradecemos, ó Pai, por tudo e pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Esse texto que nós lemos em Lucas é um relato. Lucas faz esse relato justamente para mostrar aos homens como foi a vinda do Filho de Deus a esse mundo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Isso quer dizer que quando Jesus veio ao mundo, não havia lugar para ele nascer. Ele foi rejeitado. A hospedaria não havia lugar, no versículo 7. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Se as pessoas daquela cidade de Belém soubessem ou reconhecessem quem era Jesus, imagino que muitas portas se abririam. Mas naquele momento era necessário que Jesus viesse daquela forma e desta forma ele chegasse ao mundo, para mostrar a grande humildade de Deus, como Deus se desceu do seu altar, da sua glória, para assim como nós, como homem, se fazer homem, habitando entre nós, para por meio dele nós tenhamos a honra e a glória de ser chamados filhos de Deus. Entendemos, meus amados, que é um grande privilégio esse nome, ser filho de Deus. Não é para todos, não é para todo aquele que quer, mas a todo aquele que o Senhor chama. O Senhor hoje está nos chamando para um compromisso, e esse compromisso é abrir o nosso coração para que Cristo possa habitar em nós. Se Jesus não havia lugar para ele naquela cidade, hoje, em muitas vidas, em muitos lares, em muitos corações, também não há lugar para Jesus. Quando chega esse período de Natal, que a gente mais vê na TV, nas casas, onde quer que seja, é a honra e a glória ao Papai Noel, um personagem criado pelo ser humano, um personagem fictício que na verdade não existe. Espero que eu não esteja quebrando aqui nenhum sonho de infância. Você ainda está esperando o Papai Noel deixar o presente na sua casa. Ele não existe. O verdadeiro papai é do céu e não Noel. Esse papai do céu, ele já mandou o presente para você, e esse presente é Jesus. Então vejamos essa noite porque Jesus é o melhor presente de Natal. Jesus é o melhor presente de Natal porque ele atinge nossa necessidade. Você já ganhou um presente de amigo secreto, de Natal, e aquele presente não coube em você, se foi uma roupa, não coube. Aí lá vai, no dia 2 de janeiro, é o dia mundial da troca. Vocês sabiam disso? O dia mundial da troca, todo mundo no dia 2 de janeiro estão nas lojas
atrás de trocar os presentes que receberam. Então, é muito ruim você receber algo que não se encaixa, que não atinge sua necessidade. O meu sogro, por muito tempo na família, se fazia um amigo secreto. E aí inventaram, era só entre a família, inventaram de abrir para chamar pessoas de fora, os vizinhos e amigos. E aí fizeram esse amigo secreto, e a pessoa tirou meu sogro, deu de presente um cinzeiro, sendo que ele nunca fumou na vida. Ele foi a maior tristeza da vida dele. Ele disse: nunca mais eu brinco do amigo secreto. Recebi uma coisa que eu nem uso, e eu dei um presente bom e recebi uma coisa dessa. Então é muito difícil dar presente, na verdade, levar, atingir a necessidade da pessoa, saber o que a pessoa gosta, o que ela precisa, é muito difícil. Mas como Deus é o Criador de tudo, foi Deus que nos criou, Deus sabe justamente o que nós necessitamos. Por isso que o presente que Ele nos dá é perfeito, vai caber completamente, é tudo que nós precisamos. Veja só o que diz o texto em Romanos 3:23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então há uma carência no ser humano. Que carência é essa? A carência da glória de Deus, das bênçãos de Deus, a carência do próprio Deus em nossa vida. Quando falamos da glória de Deus, é uma representação do próprio Deus. Quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus apareceu para Moisés em uma sarça ardente no deserto, e Moisés então pediu para ver a face de Deus. Senhor, deixa eu ver o teu rosto, a tua face. Deus disse: Moisés, tu não pode, porque tu és um pecador, e algo tão glorioso não pode estar diante da face de um pecador, porque senão você vai morrer. Mas eu vou fazer algo por ti, para que você me reconheça. Eu vou passar por trás daquelas montanhas e você vai ver a minha glória. E diz que essa glória vista por Moisés, da pessoa de Deus, iluminou o seu rosto durante muito tempo. Moisés precisou cobrir o rosto com um véu, porque grande era o brilho no rosto de Moisés diante da glória de Deus. Então naquele momento, Moisés viu Deus através da glória. E nós, seres humanos, nós precisamos desta visão, precisamos ter uma relação com Deus. Mas como isso é possível, sendo nós pecadores? Se chegarmos diante da face de Deus, seremos exterminados imediatamente. Então Deus providencia uma forma pela qual nós possamos vê-lo face a face. E como é essa forma? Através do seu Filho Jesus. Certa vez os discípulos pediram a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse a Filipe, que foi o discípulo que pediu, disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não conheces o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Em outras palavras, o que Jesus queria nos ensinar. Então a divindade, ela é maravilhosa e é uma necessidade humana. Nós precisamos conhecer a Deus. Um homem que não conhece a Deus é um homem perdido, é um homem que precisa e necessita urgentemente conhecer a Deus. Nesse caso, então, esse conhecimento passa a ser uma necessidade básica diante da sua condição humana. Todo homem é pecador, assim que a Bíblia diz. Eu, você, todos nós somos pecadores. Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o convite de Jesus Cristo a nós, ao povo, é que venha até Ele. Você quer conhecer a Deus? Você tem uma necessidade de Deus? Pois venha a mim, venha a Jesus, e Ele vai aliviar a tua carga. Sabe, como eu apresentei para vocês aqui, como a Bíblia nos apresenta, que todos pecamos, todos, não há ninguém nesse mundo que não tenha cometido pecado, a não ser Jesus Cristo, que é o próprio Deus, o Filho de Deus. Sendo assim,
O pecado é como um fardo, é um peso que nós carregamos, que muitas vezes se torna insuportável, a tal ponto que as pessoas chegam ao ponto de tirar a própria vida. Eu não aguento mais, a pressão é grande, é muito problema, é muita coisa, e as pessoas chegam ao extremo de tirar a própria vida. Isso é o peso do pecado, causa isso também. Então sabemos como o pecado ele maltrata o ser humano, porque nós não fomos feitos para o pecado, nós fomos feitos para a glória de Deus. E quando o homem não atinge a glória de Deus, quando o homem não se relaciona com Deus ao ponto de ser alimentado, fortalecido, edificado através da glória de Deus, ele anda então carregando o fardo do pecado. E aí Jesus nos chama: vinde a mim. Eu não sei que problema você enfrenta hoje, seja depressão, ansiedade, a vontade de sair desse mundo, de tirar a vida. Eu não sei quais problemas têm te afligido, mas o convite de Jesus é para nós, é para cada um de vocês: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em segundo lugar, Jesus é o melhor presente de Natal, porque ele é a prova de amor do próprio Deus para conosco. Jesus é a prova de amor. Quando eu namorava com a minha esposa, hoje minha esposa, quando nós namorávamos, tinha muito isso, de me dar uma prova de amor. Se tu me ama, depois me dá uma prova de amor. Que prova? Era uma aliança que ela queria, Me dá uma aliança de noivados. Calma, vai chegar a hora, Então tenha calma, paciência. Então prova de amor às vezes é exigida, é pedida. É interessante que Deus, ele demonstra o seu amor para conosco sem ter sido exigido a ele. Nós temos essa prova de amor de Deus de graça, um favor que é dado por Deus. Lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, então a prova de amor aí, Deus prova o seu amor ao mundo, a toda a humanidade, a toda a criatura. E que prova é essa? De que forma ele prova? Enviando o seu Filho único a esse mundo. O único Filho de Deus, Jesus, foi enviado a este mundo, justamente para nos trazer vida, e vida em abundância, vida eterna, vida perfeita. Essa prova de amor é interessante, porque muitas vezes o amor que nós encontramos neste mundo é um amor meramente, como eu posso afirmar, interesseiro. As pessoas provam amor, mas com o desejo de ter algo em troca. Aí ele dá um presente, faz alguma coisa, mas com interesses por trás, desejoso de ganhar alguma coisa em troca. Deus, ele provou o seu amor para conosco sem esperar nada em troca, até porque a condição nossa diante de Deus era uma condição ruim, uma condição de pecado. O que um pecador tem para oferecer a Deus? Nada que nós tenhamos. A Bíblia diz que até as boas obras, se a gente pensar, não, eu vou oferecer a Deus boas obras, vou fazer coisas boas para Deus, mesmo as nossas boas obras diante de Deus não passam de trapos de imundícia. É assim que é retratado nas Escrituras. As boas obras dos homens diante de Deus não passam de trapos de imundícia. Essa expressão é muito pesada, é usada por Isaías, e justamente traz a ideia daqueles panos que cobriam o ferimento de um leproso. Imagina, cheio de secreção, coisas ruins, fedido. Então é isso diante de Deus, as obras que o homem pensa em fazer coisas boas para agradar a Deus. Na verdade, tudo que nós precisamos para agradar a Deus era obedecer a sua palavra, ser fiel a Ele, e aí estaremos agradando ao Senhor. Aí sim, sendo fiel e obediente, nós vamos fazer obras que agradam ao Senhor.
mas estando em desobediência, fazendo mal, buscando sempre o nosso próprio desejo e interesse, não tem de forma alguma como agradar a Deus desta forma. Como é que eu, sendo um pecador, tendo uma vida depravada, fazendo todo o mal, e aí depois eu vou dar um agrado para Deus, como que para diminuir a minha dívida para com Ele? É como se você fosse ao banco, você tendo uma dívida no banco, você chegasse lá e quanto era a dívida? Digamos que você está devendo 100 mil reais ao banco, comprou uma casa e não conseguiu concluir os pagamentos. Você vai lá no banco e diz: olha, estou devendo 100 mil aí, né? Mas eu sou uma pessoa boa, estou fazendo uma coisa boa, vim trazer para você hoje um chiclete. Toma, chiclete aqui para amenizar a minha dívida. Será que o bancário ou o banqueiro vai aceitar esse chiclete em lugar da sua dívida? Será que vai amenizar alguma coisa na sua dívida? De forma alguma. Então a dívida que nós temos para com Deus é enorme, não tem como nós pagarmos. Por isso que Deus providenciou, Deus tomou a frente, enviando o seu Filho para dar a vida por nós. Em Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É você dar um presente para uma pessoa que não merece. Quando a gente faz amigo secreto, tem muito aquele de tirar o nome da pessoa, aí a pessoa olha: eu não gostei, eu posso trocar? Eu não gostei desse nome, eu posso trocar? Não acontece essas coisas, né? Em família, entre amigos? Tem, no trabalho, acontece. Porque você diz assim: o meu santo não bate com o do fulano, então não dá certo, eu não quero trocar presente com ele, me dá outra pessoa aí. E aí a gente às vezes faz isso. Aqui Deus viu que nenhum de nós merecíamos, mas Ele provou o seu amor, enviando seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Não é que Ele olhou lá do céu e disse: que rapaz bonito, rapaz, eu vou mandar o meu filho morrer por aquele rapaz. Aquela moça muito inteligente, uma moça dedicada, obediente aos pais, eu vou morrer por aquela moça. Não foi por isso. Não foi por algo que está em nós, mas justamente pelo que nós não temos. Nós éramos desafeiçoados. Diante de Deus não havia nada em nós que lhe interessasse, mas ainda assim Ele morreu em nosso lugar. Ele decidiu dar um valor supremo a nós, e esse valor é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus é o melhor presente de Natal. Nós já vimos, porque Ele atinge nossa necessidade, Ele é a prova de amor de Deus para conosco. Mas também Jesus é o melhor presente de Natal, porque Ele é essencial para a nossa existência. Existe alguma coisa nessa vida que você almeja, um sonho para ser realizado? Um presente que você gostaria de ganhar? Eu tenho 2 filhos, eu já disse para eles, que eles são um presente de Deus para mim. Quando eles crescerem, eu quero um presente deles, que eles me deem um presente. Aí o presente que eu exigi de um é um sítio e outro é um carro. Aí cada um, o Davi diz que vai dar o carro e a Dara vai dar o sítio. As brincadeiras, nossos sonhos, né? A gente é livre para sonhar, né? Não é proibido. A gente fica brincando lá em casa dizendo essas coisas. Mas cada um de nós temos desejos, temos anseios, pensamos em coisas que seriam essenciais para a nossa vida. É claro que nessa vida a gente precisa de muito pouco para viver. Às vezes a gente tem mais do que necessita, e a prova disso é abrir o seu guarda-roupa. Se você abrir o guarda-roupa, tem uma prova lá, e nós temos mais coisa do que nós necessitamos. E aí Deus, Ele sabendo que o que é essencial para a nossa existência, por isso Ele manda Jesus a este mundo. O que mais é importante para nosso viver, Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e
pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Há uma necessidade essencial para o homem. Essa necessidade é Deus. Então, o que é essencial para a nossa vida é ter comunhão com Deus. O homem sem Deus, como diz a Escritura, ele está morto nos seus delitos e pecados. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então esse pecado está em todos nós. Diante de Deus, nós somos mortos. E o que é que um morto pode fazer? O que é que um morto pode fazer para agradar a nós? Quando perdemos um ente querido, vamos lá, depositamos ele na urna, lá naquele lugar no cemitério, fica lá. Mesmo que você vá lá visitar, você não recebe nenhum retorno dele. Ele não faz uma visita de volta. Mesmo que você vá lá entregar flores, ele não agradece. Não adianta. Qualquer coisa que você faça por um morto não tem valor. Algo que deve ser feito é por alguém em vida. Então, entre nós, se você precisa ou quer fazer alguma coisa por um ente querido, faça em vida, não depois que morre. Diz que depois que morre todo mundo é bom, né? Vai um discurso lá de quem está num caixão, fulano de tal era um homem bom, era isso, era aquilo. Diante de Deus, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nada podemos fazer para mudar essa realidade. Então, é uma necessidade emergencial. Nós precisamos de Deus, porque sem Deus na nossa vida, continuamos mortos nos nossos delitos e pecados. Assim como o pecado entrou por um homem, também por outro homem vem a libertação do pecado. Quem é esse outro homem? Jesus. É através de Jesus que nós temos o perdão e a libertação da condição de pecador. Em João 15:5 diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Nós necessitamos de Cristo para fazer algo nesta vida. Você quer ser alguém importante nessa vida? Receba Jesus. Tenha Jesus na sua vida e Ele vai fazer uma grande transformação, uma grande mudança na tua vida, porque é assim que Deus faz na nossa vida. Se temos alguma coisa para deixar para a nossa família, que seja a nossa comunhão com Deus, o nosso exemplo, o nosso legado, que as pessoas em nossa família possam olhar para a nossa história e possam dizer: fulano de tal era um servo de Deus, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Quando se precisava, ele estava sempre ali, à disposição para servir. Essa seria a maior alegria minha, por exemplo, de ouvir da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos, o quanto eu fui útil, o quanto eu servi ao Senhor enquanto estive aqui nesta terra. Assim, meus amados, devemos ter consciência, ter compreensão da existência de Deus e de quanto ela é essencial para a nossa vida. Diz que o homem tem um grande vazio em seu peito, em seu coração, que ele tenta saciar esse vazio, por exemplo, com festas, com drogas, com bebida, com amigos. Então ele vai trazendo tudo que ele encontra na frente que lhe traga alegria. Só que essas alegrias, elas são passageiras. Você está ali um momento, o outro alegre, mas no outro dia vem a rebordosa, a tristeza, o arrependimento, que muitas vezes não sabe nem o que foi que fez, o que foi que eu fiz. Eu tenho um irmão que, quando ele estava no mundo, ele bebia o final de semana todo, chegava em casa numa moto, quase que desmaiado em cima de uma moto. Quando acordava na segunda-feira, ele perguntava para minha mãe: mãe, quem foi que me trouxe ontem? E a minha mãe dizia para ele: foi Jesus, meu filho, porque você sozinho chegou em cima dessa moto, muito embriagado, que você não conseguiu nem estacionar a moto. A moto encostou na parede e o seu irmão foi lá ajeitar.
E aí a graça de Deus alcançou aquele homem através de muitas orações, de muito rogo de uma mãe que ama. E assim ele foi alcançado e transformado por Deus. E ele percebeu a existência de Deus e a importância disso, porque ele buscava saciar nisso, nesses prazeres da carne, no que o mundo oferece. Mas ele então entendeu que saciar o nosso coração, o anseio do homem, somente Deus tem essa capacidade. Por isso que ele é essencial para a nossa vida. Um homem sem Deus é um homem vazio, uma mulher vazia. Ele necessita de Deus. E Deus quer nos preencher com seu Espírito. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Nós nos tornamos então morada do Espírito Santo de Deus. O Santo Espírito de Deus passa a habitar em nós. Nós então somos cheios do poder de Deus para exercer a sua obra. Isso é maravilhoso, irmãos. É um presente que não tem preço, não tem como calcular tamanho valor desse presente. É um presente que nós jamais seríamos capazes de comprar. Lembro, minha filha pequena queria muito uma boneca chamada Barbie Sereia. E na época eu não estava com condições de comprar essa boneca. E disse para ela: filha, papai não tem condições de comprar essa boneca para você. É mais de R$100 a boneca, e R$100 dá a feira aqui, já dá muita coisa para a gente comer durante o mês. Não vai dar para eu comprar, mas eu sei quem pode lhe dar essa boneca. Isso é mesmo, papai, quem é? Jesus. Vamos orar e pedir a Jesus? E aí ele pode sim. Tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, crendo, receberemos. Assim diz a palavra de Deus. Eu orei juntamente com ela por aquele bem, né, por aquele presente, aquilo que ela almejava, desejava. E aí terminamos aquela oração, os dias se passaram, chegou o aniversário dela. Uma pessoa então chegou para mim e disse: pastor, eu gosto tanto da Darinha, sua filha, uma menina tão simpática, tão linda, eu quero dar um presente para ela. O que é que ela gostaria de ganhar? Irmãos, eu confesso a vocês que naquele momento eu fiquei meio tímido, né? Baixei a cabeça: rapaz, será que eu peço, né? Mas eu pedi ao Senhor, e se Deus está mandando esse anjo aqui para vir falar comigo, quem sabe seja por meio dele que ela vai receber, né? E aí, então eu disse: filha, a minha filha quer muito ganhar uma Barbie Sereia, agora é caro. Eu mesmo disse para ela que eu não tinha condição de comprar, mas a gente orou e pediu a Deus. Se for a vontade de Deus, pastor, não se preocupe. Orou, orei, então não se preocupe. Aquela pessoa foi embora. Quando foi no domingo, era o aniversário dela, e aí chegou o presente, entregaram a ela. Quando ela abriu, era essa boneca. Ela ficou tão feliz, correu para onde eu estava, os olhos cheios de lágrimas. Ela disse: papai, Jesus ouviu a nossa oração, Jesus me deu a Barbie Sereia. Senhor, louvado seja Deus. Eu fico emocionado, irmãos, porque Deus cuida da gente de uma forma tão maravilhosa, dos mínimos detalhes. A gente é tão injusto com Deus. Deus é tão cuidadoso conosco. Deus nos dá saúde, Deus nos dá o pão de cada dia, Deus nos dá uma família, Deus nos dá filhos abençoados. E a gente não se dispõe a agradecer a Deus, a colocar a nossa vida à disposição de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor. Eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Deus é que dá valor a mim. O valor que tem a minha vida é porque Deus me amou e enviou o seu Filho Jesus para morrer em meu lugar. Porque se não fosse Deus, eu era um pecador, depravado, estava no mundo aí, cometendo todo tipo de pecado. Porque o homem não tem limites. O homem, quando está no mundo, ele se entrega ao pecado. Ele vai da coisa pior que pode existir nesse mundo. Então nunca se espera coisa boa vindo do ser humano, porque o homem está contaminado pelo pecado. Assim, meus amados, tenhamos nós desejo de ter uma vida dependente do Senhor. Como diz aqui em João 15:5, permanecer em Jesus e Ele em nós, para que nós possamos dar muitos frutos. E por fim, Jesus é o melhor presente de Natal, porque Ele nos dá segurança. Esses dias eu fui comprar um eletrodoméstico, e aí eu cheguei lá,
comprei o produto, quando já ia pagar, a vendedora me ofereceu uma garantia estendida. Eu disse: meu amigo, eu estou comprando um produto novo, ainda tem que pagar para ter garantia? Antigamente a gente comprava um produto, durava 10 anos. Hoje compramos uma geladeira, um fogão, 2, 3 anos já não presta mais. Então as coisas estão assim descartáveis, estão fazendo de uma forma para quebrar logo. Aí a loja, para ganhar mais dinheiro, inventou esse negócio de estender a garantia. Aí eu compro um produto e ainda tenho que comprar garantia para esse produto, porque depois que eu sair dali, só tem 1 ano de garantia. Depois de 1 ano, se quebrar, eu fico com prejuízo. Então a gente é obrigado a comprar garantia. Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo para dar a vida a nós e nos dar uma segurança, uma garantia. Que garantia é essa? Veja o que diz João 10, 28. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está nos prometendo, nos garantindo, sem pagar nada extra por isso, a vida eterna. E Ele ainda diz: olha, eu estou dando essa vida e ninguém pode tirar. Ninguém, nem que você queira, você pode perder, porque é a garantia que Ele dá. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Essas 2 palavras são muito fortes, né? Jamais perecerão, né? A ideia é que jamais você vai voltar a morrer. Jesus disse lá em João 8: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Então a garantia de uma eternidade ao lado de Deus, uma eternidade com Deus. Isso é maravilhoso, é uma segurança maravilhosa. Jamais perecerá, você nunca mais irá morrer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então nós estamos nas mãos de Jesus. Tem uma música muito antiga, né, que diz assim: segura na mão de Deus e vai. Nós não temos condição de segurar na mão de Deus. É Deus que nos segura em suas mãos. Porque se nós segurássemos na mão de Deus, nós soltávamos, porque nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores. Mesmo depois de salvo, nós tendemos ainda a nos entregar ao pecado. Ah, pastor, eu estava indo bem na igreja, estava tudo certo, mas eu voltei a beber, eu voltei a fumar, eu voltei a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Estava indo bem, mas é porque ele estava segurando na mão de Deus. Não era Deus que estava segurando ele. Ele acreditava que estava servindo a Deus. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa vida deve ser entregue por completo a Deus. Não dá para eu dizer: Jesus, eu quero o Senhor, mas é só na igreja. Quando eu for para casa, aí eu faço a minha vida do outro jeito, do jeito que eu quiser, né? Então vou levar a minha vida do jeito que eu quiser, e quando terminar tudo, aí o Senhor faz de mim o que o Senhor quiser. Só que a nossa vida não nos pertence mais. Eu não pertenço mais a mim, eu fui comprado. Alguém pagou o preço, e Ele me comprou e me libertou. Jesus pagou o preço pelos meus pecados, uma ofensa que eu havia cometido contra o Pai. Ele foi lá e pagou o preço. Pai, Ele não deve mais nada, e Ele me libertou. Eu tendo essa consciência de estar livre agora, eu coloco a minha vida à disposição de Deus. Eu não quero mais me afastar de Jesus. Me afastar para quê? Para voltar para o pecado? Deus me livre. Para voltar a ser um morto, um pecador? Não quero isso para a minha vida, não. Eu quero segurança, eu quero morar com Deus, eu quero os céus como minha morada. Para que isso seja possível, eu preciso verdadeiramente estar nas mãos de Jesus, entregar a minha vida por completo a Jesus. Não é só uma parte, não é só algumas horas do dia, não são só alguns dias da semana, mas toda a minha vida deve ser entregue a Jesus. Estando na mão de Jesus, eu estarei seguro. E aí João 3:36. Por isso,
Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não tem nada pior para o ser humano do que permanecer na ira. Vocês entendem o que é isso? Imagina você ser inimigo de Deus. É justamente a condição de um homem ou de uma mulher que não tem entregue a sua vida a Jesus. Ela está vivendo no pecado, e por conta de viver no pecado, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Lembra que o pecador não pode estar diante da face de Deus? Por isso Deus mandou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para nos purificar. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? Jesus. Ele veio para tirar o pecado de toda a humanidade, e Ele tem poder para isso. Mas eu preciso reconhecer, eu preciso aceitar, eu preciso permanecer, para que então esse poder ele seja ativo na minha vida. Todavia, o que se mantém rebelde, o que não aceita o Filho, não verá a vida, não terá vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida. O que não crê está intrigado com Deus, é inimigo de Deus. Sabe, meus amados, é coisa dura e difícil. Não queira você ser inimigo de Deus. Diz Davi, salmista, o rei Davi, ele escreveu um salmo que diz o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todos os dias, porque a mão de Deus pesava sobre mim. Quem sou eu? Quem é você para lutar contra Deus, para ser inimigo de Deus? Nós precisamos ter Deus como nosso amigo, e Ele quer isso para a nossa vida. Deus quer ser nosso amigo. Mas como Ele pode ser nosso amigo? A gente precisa ter uma relação com Ele, reconhecendo o seu poder, reconhecendo sua autoridade, nos submetendo, colocando-se debaixo do seu senhorio. Aí sim teremos uma relação íntima, perfeita com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Concluindo então, Jesus é o melhor presente de Deus para a humanidade. Se você ainda não recebeu, basta pedir, que o próprio Senhor te dará. Mas como você pode ter certeza de que Ele realmente lhe dá esse presente? Porque Ele mesmo diz na sua palavra: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. Assim diz também: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Você gostaria de receber agora mesmo o presente da vida eterna que Deus tem para lhe dar? Basta pedir: dai-me, Senhor, o presente da vida eterna, que é Jesus. Será o melhor presente que você já ganhou na vida, e não existe melhor época para recebê-lo do que agora. Hoje é o dia da tua salvação. Deus te trouxe aqui essa noite para te dar um presente, e esse presente é a vida eterna em Cristo Jesus. E se você ainda não tem, ou ainda não recebeu esse presente, peça ao Senhor. Baixe sua cabeça agora, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Pai Santo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, te glorificando, exaltando o teu santo nome, porque só tu és digno de toda honra e glória. Queremos agradecer, Senhor, por tamanha graça, tamanho poder e maravilhoso presente, melhor de todos que nós já recebemos.
Muitos aqui essa noite, ó Pai, já tomaram a decisão de receber esse presente do Senhor, que é Jesus em nossa vida. Deus conosco, Emmanuel. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente viver para o louvor da Tua glória. Se tem algo que impeça aos que estão aqui essa noite de tomar uma decisão de receber esse presente do Senhor, que o Senhor tire dos seus corações todo temor, toda vergonha, todo medo, que eles tenham, ó Pai, plena certeza, convicção, que a fé vista nas Escrituras, através de tantos e quantos personagens, possa ser hoje vista nesta casa. Que aqueles que aqui estão, ó Pai, que ainda não têm recebido Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que nesta noite se faça presente o Teu nome, o Teu poder, o Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui essa noite que gostaria de receber esse presente do céu, receber Jesus em sua vida. Lembra lá naquela manjedoura, lá em Belém, há mais de 2000 anos atrás, lá não havia lugar para Jesus nas casas, nas hospedarias, mas um lugar ele tinha para ser recebido. E essa noite, Jesus tem lugar no seu coração? Você está disposto a abrir o seu coração para que Jesus nasça na sua vida? Que você então se torne um novo homem, uma nova mulher? Hoje, Deus te chama e em suas mãos está entregando esse presente. Alguém essa noite gostaria de receber o presente de Deus, Jesus Cristo em sua vida? Levante a sua mão para que Deus possa assim te entregar esse presente. Alguém essa noite para Jesus? Levante a sua mão. E Jesus, com esse ato, Jesus está considerando, vendo e respondendo então ao seu chamado. Alguém para Jesus essa noite? Levante a sua mão. Eu estarei orando por você. Maravilhoso Deus e Pai, em Tuas mãos, ó Pai, entregando nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que muita coisa precisa ser mudada. Somos falhos, pecadores, estamos em um processo de aperfeiçoamento, de santificação, que cada dia, Senhor, sejamos mais parecidos com Cristo. E se dentre nós, ó Pai, há alguém que necessita de um conhecimento maior, um aprendizado maior, concede a oportunidade, que ele possa buscar a Tua presença, que ele tire suas dúvidas, que ele não guarde no seu coração, mas que ele busque compreender esse chamado. Se o Senhor está chamando em seus corações, que eles não abafem, que eles não escondam esse chamado, mas que eles possam responder esse chamado. Eis-me aqui, Senhor. E assim, ó Pai, faça a Tua vontade na vida de cada um de nós. Te agradecemos mais uma vez pela vida de Jesus, por tudo que Ele é e faz em nossa vida. E te pedimos, ó Pai, que possamos renascer a cada dia para a glória do Teu nome. Que Jesus tenha sempre lugar em nosso coração, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Que nós nunca venhamos fechar a porta, que Ele fique do lado de fora, mas que Ele possa sempre ter um lugar de habitação em nosso ser, para que assim o Teu nome seja honrado e glorificado em nós e através de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te
te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir ao Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar.